Eu vejo muitas pessoas se desdobrando, fazendo de tudo para mudar alguém, para salvar alguém, e por diversas vezes essa pessoa acaba não tendo a mesma força, a mesma disposição para fazer por ela. E qual é o importante desse tema todo? É você entender que não adianta você pegar a carga do outro, você pegar a responsabilidade do outro, você querer ter as atitudes que o outro deveria ter. E eu vejo diversas pessoas fazendo isso e pessoas se frustrando. Pior de tudo, pessoas adoecendo. Adoecendo por quê? Porque não conseguiu mudar, porque não conseguiu salvar aquela pessoa, ou então porque fez de tudo por aquela pessoa e na hora que aquela pessoa estava se sentindo um pouco melhor, aquela pessoa simplesmente foi embora da vida da pessoa. Alguns vão falar, nossa Diego, mas que ingratidão. Não é questão da ingratidão. A questão é, você deve sim se preocupar e fazer pelos outros sim. Mas você precisa entender que aquilo que você tanto espera que os outros façam por você, você deve fazer por você mesmo. Você precisa se priorizar às vezes, e isso não é egoísmo. Trazendo aqui para o meu tema, né, que são os relacionamentos amorosos, qual é a questão que a gente acaba vendo demais acontecendo? A gente vê pessoas que se envolvem com pessoas recém-separadas e com aquela ideia, eu vou mudar, eu vou salvar aquela pessoa vai sair dessa depressão pós-término, eu vou conseguir ajudá-la, e a outra pessoa às vezes se envolve mesmo sem entender o que está acontecendo com ela e até mesmo sem entender que ela precisa passar pelo tempo do luto, do término, que ela precisa passar pelas fases do término, e aí ela se envolve. Ela se envolve simplesmente buscando um apoio emocional. E aí qual é o grande detalhe? Você entra numa relação sendo o apoio emocional dessa pessoa. A questão é, toda a tua energia vai para aquela pessoa, para você manter aquela pessoa bem, para tentar manter aquela pessoa no caminho, e a sua, em compensação, vai diminuindo, por mais que você não perceba que essas coisas acontecem. Chega um momento que quando você percebe, e aí você vai ficando sem energia, e aí você percebe, alguns relacionamentos, algumas pessoas têm esse tipo de experiência. Fica com o outro, dá todo o seu melhor para a outra pessoa, e quando a pessoa está bem, a pessoa às vezes termina ou volta para a relação anterior dela. Por quê? Porque na realidade ela estava precisando de um apoio emocional para poder entender e enxergar o que estava acontecendo ao redor. E às vezes você vai falar, poxa, mas a pessoa foi cruel. Não, nem sempre a pessoa está sendo cruel consciente. Na maioria das vezes ela acaba se envolvendo de forma inconsciente, simplesmente, né, por querer esse apoio. Então o que eu falo para vocês? Cuidado com essa ideia de que eu vou mudar o outro, eu vou salvar o outro. Você só vai conseguir fazer aquilo que o outro permita. Só que é um jogo bem arriscado, porque na maioria das vezes, no final, é você que acaba saindo precisando de um apoio emocional. Então entenda, você não é centro de reabilitação de ninguém.